Olá pessoal, boa noite. Enquanto vocês entram, eu vou fazendo uns ajustes aqui, tá bom? Que eu vou trabalhar com umas imagens. Boa noite. Oi, Aline. Tudo bom? Deixa eu ajustar o som. Sejam bem-vindos, pessoal. O tema hoje é sobre o método Montessori. Quem acompanha há mais de 2 anos sabe que um dos primeiros temas que eu abordei foi o método Montessori, né? Eu acho que essa questão da aprendizagem, da educação, ela reverbera na cidade. Então, foi um dos primeiros temas que eu quis abordar e tô retornando com ele agora, já tá na hora da gente revisar esse tema. Tá dando para escutar? Eu falo baixo, me ajudem quando tiver muito baixo, tá? Certo? Então, essa questão da aprendizagem, eu posso falar um pouco dela porque eu já fui professora durante 3 anos, né? Então, para exercer a docência, eu tive que fazer uma especialização e nessa especialização eu comecei a estudar coisas muito legais, que são as teorias da aprendizagem. Algumas delas, são algumas, né? Aí, para não estender e não complicar, porque eu já vou fazer link com outras áreas, eu vou falar talvez dessas outras teorias depois. Mas no momento agora o que nos interessa é linkar esse método e como que a arquitetura dialoga com ele e como ele pode trazer benefícios para as pessoas, né? Então, mas antes, recapitulando, eu não sei se vocês têm prestado atenção, nas últimas lives eu tenho falado sobre nossa questão sensorial, né? Nós somos seres sensoriais. Caiu? Nós somos seres sensoriais, né? Então, nós captamos as informações do mundo através dos nossos 5 sentidos, né? Por que eu bato nessa tecla? Porque nós não dominamos nem esses 5 sentidos, né? Muito pelo contrário, nós somos praticamente subjugados por eles, né? Existe uma outra esfera de percepção, que é a percepção extrasensorial, e ela só é ligada praticamente quando você tem um certo domínio sobre esses 5 sentidos, que eu tenho falado nas lives, está lá fixada no perfil, que é que eu tô de vestido vermelho. Os 5 sentidos parece tão básico, mas percebam que a gente não domina esses 5 sentidos. Nós somos arrastados, escravizados por eles, inclusive por ideologias, por marketing, entendem? Os pecados capitais têm a ver com esses 7 sentidos, e inclusive as campanhas de marketing ou qualquer outra coisa assim que queira te arrastar, elas são feitas sabendo dessas nossas fraquezas, porque na verdade são pontos fortíssimos. Os nossos sentidos, eles são pontos fortíssimos porque eles fazem a intermediação entre o meio, o nosso a nossa capacidade de processamento com o meio externo, né? A nossa mente dialoga com o externo através dos sentidos, tá? Tá dando para escutar? Tá dando para entender? Vou já avançar. Então, o que acontece com os sentidos? Eles captam as informações e todo um diálogo, toda uma varredura é feita no nosso cérebro, porque como eu falei também nas outras lives, o nosso cérebro ele é um computador, né? Parece viagem, mas se vocês forem analisar, meus irmãos trabalham com TI, então eu vejo computadores abertos o tempo todo, uma placa-mãe, um HD, enfim. E você percebe realmente que a forma como nós armazenamos as nossas informações são muito semelhantes, né? Então, assim, também talvez eu não esteja falando
grande novidade, talvez pessoas já tenham abordado sobre esse assunto, né? Então, como eu estou falando para vocês que a questão dos sentidos ela é muito importante para a aprendizagem, entendam, as últimas lives eu tenho falado da questão sensorial e eu tenho falado da nossa capacidade de armazenar informações, de dialogar com o meio externo, né? Então, esse método Montessori, ele é um método que ele, digamos, quebrou paradigmas na época, né? E ele foi criado pela Maria Montessori, né? Era uma médica e depois era uma... Vejam só como é engraçado, né? Ela foi bem arrojada para sua época. Ela era mãe solteira na época, ela não teve o apoio do pai, da família na época, diante de uma situação dessa. Agora, vejam, hoje, o tanto de julgamentos que nós sofremos de todas as ordens, por ter filho, por não ter filho, por casar, por não casar, por se expor na internet, por não se expor na internet. Então, hoje é difícil, imagine naquela época. E hoje subentende-se que evoluímos muito mais, porque já tem mais ou menos um século isso. Mas assim, as coisas ainda continuam muito rasteiras, né? No sentido de mentalidade, no sentido de liberdade mesmo, né? Nós vivemos, como é que eu posso falar? Acordos. A sociedade vive acordos muito estranhos, né? Mas também, ironicamente, às vezes é o que mantém a sociedade de pé, né? Certo, então nessa época ela começou a ter essa experiência com a aprendizagem, né? E ela foi saindo da medicina e foi indo para o campo da aprendizagem. E esse método, ele trabalha, digamos, a cognição diferentemente do sistema tradicional de educação, onde as crianças elas absorvem passivamente o conhecimento. Fórmulas prontas, né? E essa questão da passividade na construção do conhecimento, ela não cria seres humanos potencialmente com as consciências expandidas, né? São passarinhos em gaiolas mesmo, na maioria das vezes, né? Então, esse método, ele não é a salvação. Depois eu explico porque ele não é a salvação, mas ele é um portalzinho, né? Ele é um portalzinho. E aí o sistema tradicional, ele acaba criando, fabricando, né? Mão de obra em série mesmo, né? A mentalidade do sistema tradicional é realmente criar trabalhadores, né? E não pessoas que transformam a realidade, né? Então, numa sala entre 100 alunos, um quebra aquele sistema, né? E é muito difícil quebrar o sistema. Raríssimas vezes alguém tem condições psíquicas e financeiras e tudo mais de quebrar esse sistema, né? Mas para vocês verem que às vezes muita gente reclama, a faculdade não prepara para o mercado. A faculdade não prepara para o mercado. A pessoa passa 5 anos dentro de uma faculdade e às vezes não está preparada para o mercado, porque o mercado ele exige outras competências que às vezes nas universidades, que é quase o fim da linha desse processo de construção de aprendizagem todinho, a qual nós somos submetidos, né? Então, mas até aí já tem uma coisa muito solidificada na cabeça das pessoas, né? E certo, aí eu não sei se vocês estão acompanhando mais ou menos
a forma que eu estou discorrendo as coisas, né? Então, o sistema de educação tradicional, muitas vezes, ele cria pessoas muito passivas, né? Cria pessoas muito passivas. E essa passividade, às vezes, ela é danosa. Quando a pessoa termina, ela sai do sistema educacional para o mundo e ela vê que aquilo não foi suficiente, né? E aí o método Montessori, ele trabalha uma outra vertente, digamos, né? E ele está fundado em 6 pilares, né? E trabalha a cognição muito bem. E o que é essa cognição? Essa cognição é a capacidade que a gente tem de processar informações, né? E aí eu faço um link com um outro teórico, que também nem era da área da aprendizagem, porque o Jean Piaget, ele era biólogo, e ele fala que a inteligência da gente, ela muda todos os dias, porque todos os dias ela é submetida a novas informações, e à medida em que ele, já tentando explicar a fala dele, tá? À medida que a inteligência, a nossa mente, ela encontra novas informações, aquilo tudo já foi reconfigurado. Então, todo dia nós estamos tendo as nossas atualizações, porque a informação que chega, ela não chega limpa, ela chega e ela rebate com o que já tem dentro da cabeça da gente, da mente da gente, né? E é muito interessante essa questão da aprendizagem, né? E aí, quando eles falam dessa aprendizagem ativa, o Piaget, Jean Piaget, ele fala que o processo é construtivo, é o construtivismo, né? Que o aprendizado, ele não é recebido passivamente, ele é construído todos os dias, né? Sim, ele era biólogo. Ele era biólogo e para ele chegar nesse entendimento aí da questão dessa aprendizagem mais ativa, né? Ele fez experimentos ele não fez experimentos, ele fez observações, né? Porque o método científico, ele tem alguns passos a serem seguidos, tem a observação, tem testes, enfim, e tem as experiências. E aí ele fez algumas observações em moluscos, se não me engano, né? Sim. E aí eu não sei se, realmente eu não pesquisei, se a Maria Montessori e eles tiveram algum diálogo, porque eles são meio que contemporâneos, sabe? Mas eles quebraram paradigmas em termos de aprendizagem na época, né? Achei muito legal. Então, eu explico já a questão do Piaget, só para eu não me perder, senão fica bem ruim. A nossa cognição é a nossa capacidade de processar informações, novamente voltando à questão de que a mente processa, o computador processa, essa analogia mesmo da nossa mente, do nosso cérebro, porque o cérebro é a parte física, né? A mente é a parte, eu não sei se eu posso chamar de abstrata, mas a mente, ela não é algo palpável, entendem? O cérebro é a parte física, onde fisiologicamente ocorrem as conexões e toda a química e toda a eletricidade, né? É legal. Mas assim, isso é muito legal. Vocês podem... Eu tô falando porque eu gosto mesmo, tá? Tem gente que acha que é uma viagem. Eu acho legal porque quando você compreende como funciona, né, a sua mente, você começa a ter filtros maiores, critérios maiores, né? Então, assim, que bom que eu tive contato com isso cedo, assim, me livrou de muita coisa, né? Por exemplo, gatilhos. Você não cai em gatilhos, né? Assim,
condicionamentos, né? Para quem já sabe como tudo funciona, esse tipo de artifício não cola, né? Não cola. Então, assim, saber como você funciona é legal, né? É bacana, assim. Mas nós somos humanos, né? Eu me lembrei agora que, por exemplo, na questão da saúde, a gente sabe um monte de coisa da saúde, né? Mas gosta da carne com gordura lá na hora do churrasco, né? Mas sim, vamos lá. Então a cognição é a capacidade de processar informações. Então a qualidade de informações que a gente põe para dentro, falando assim no sentido mais popular, né? É que a gente tem que se preocupar, tá? E tem os processos cognitivos, né? Que é a percepção, que eu já fiz live falando sobre isso, percepção através dos sentidos, dos 5 sentidos. Aí tem a atenção, a memória, o pensamento, a linguagem, que ela não é somente falada, existem vários outros tipos de linguagem, e a aprendizagem, né? Então, vamos lá. Oi, Aline. Aline de Timon, como se aplica na prática? Vamos chegar lá, tá? Como se aplica na prática, né? Então, esse método, ele é baseado em 6 pilares, tá? O primeiro é a autoeducação, né? Do indivíduo aprender a construir o seu conhecimento sozinho. Aí entra a questão da autonomia, né? Quando a pessoa aprende a construir o seu conhecimento sozinho, né, ela entra numa esfera de liberdade. Mas quando eu falo liberdade, não é uma liberdade com inconstância, não tem nada a ver com isso. É a forma mais nobre da palavra, tá? Porque não existe liberdade sem disciplina. É isso que, como diz a música lá do Renato Russo, não há possibilidade de existir liberdade sem disciplina. Então, quando a gente aprende a construir o nosso conhecimento, a gente aprende a buscar as fontes. Porque se você aprende uma coisa de uma única fonte, você está fadado a ter uma opinião tendenciosa, um julgamento tendencioso, muitas vezes errado, né? Então, é bem sério isso, né? Então, vamos lá, o primeiro pilar é a autoeducação. O segundo pilar é a educação cósmica. Cósmica em que sentido? Que ela acha que as disciplinas... que as disciplinas avulsas, elas são algo abstrato. E eu concordo também nesse sentido, porque realmente o conhecimento isolado, ele fica meio capenga, né? Mas, e aí entra a questão da autonomia, da sociabilidade. Por quê? Porque realmente essa questão da divisão do conhecimento, das áreas do conhecimento, da medicina, da filosofia, do direito, das engenharias, isso foi necessário porque nós entramos num processo mais acelerado de desenvolvimento tecnológico e econômico, e a economia demandou especialistas, né? Então, aí antigamente vocês podem ver que na Idade Média ou então na época do Renascimento, do Barroco, os padres, os artistas, eles tinham vários conhecimentos juntos, mas nessa época não tinha o desenvolvimento acelerado que tem hoje, né? Então, hoje nós temos que ter uma especialidade, né?
ao mesmo tempo, nós temos que ter a habilidade de nos relacionar com as outras áreas do conhecimento, né? Então, ela fala dessa educação cósmica, da integração dos conhecimentos. E vamos lá. Ela também, um dos pilares, trata a educação como ciência, ou seja, compreender o comportamento das crianças nesse processo de aprendizagem. O outro fator é o ambiente preparado, e aí sim entra a arquitetura, né? A arquitetura, o design e o urbanismo, porque, como eu falo, isso que a gente faz dentro da casa da gente, que é o primeiro núcleo que a gente frequenta e em seguida a escola, ele se expande até a cidade, né? Então, se dentro de casa nós precisamos de um ambiente preparado para a aprendizagem, para a construção do conhecimento dos nossos filhos, das nossas crianças, a cidade também tem que deveria prover esses ambientes, né? Mas vamos lá. O ambiente preparado. Eu vou ler aqui, tá? Olha. O ambiente é propício para que as crianças tenham liberdade e autonomia. Além de objetos à altura do alcance das crianças, o espaço de aula aí já entra para aquele outro núcleo que é o da escola. Está falando de casa e está falando da escola agora, né? Além dos objetos na altura do alcance da criança em casa, o espaço de aula tem que ser minimalista e conter apenas o necessário para o desenvolvimento da atividade das crianças, ou seja, anular, tirar distrações, mas ter aquilo que for necessário para o aprendizado da criança, a altura dela e que ela tenha domínio sobre os objetos, sobre o espaço. Quando a gente fala nesse método, a gente está falando da criança dominar o espaço, né? E criar nela um senso de territorialidade, né? Por exemplo, as caminhas do método Montessori... não tem como eu colocar a imagem aqui. As caminhas do método Montessori, elas têm o formato de cabaninha, né? Então, a criança passa a ter aquela ideia, aquela questão da espacialidade, né? Do meu território, eu cuido daqui, né? Então, é bem interessante toda a estética de um ambiente montessoriano, né? E o ambiente preparado, deixa eu ver aqui qual outro que tem. O adulto preparado, né? Isso é bem interessante. Só um instantinho. O adulto preparado. O papel do adulto é observar a criança e interferir somente quando necessário. Vamos lá. Essa questão do adulto preparado é interessante porque muitas vezes os pais acham que esse ambiente ele é só na escola, né? E chega em casa, você às vezes encontra dois adultos despreparados. Duas neuroses se casaram e deram origem a uma outra neurosezinha. Então, o adulto tem que ser saudável também para criar esse ambiente propício para a aprendizagem da criança, né? E o que a gente vê hoje realmente majoritariamente são famílias em que realmente tem uma certa desestrutura, né? Então, combinando diversos fatores, isso no final implica em uma produção em série de pessoas com neuroses, né? Mas vamos lá. Então, tem que ter um adulto preparado na casa ou na escola, né? Para estar observando de longe a criança, mas que não haja muita interferência, porque o objetivo é a confiança, é a autonomia.
E a criança equilibrada. Quando a criança se encontra concentrada, isso significa que está em equilíbrio, né? É importante que não haja a interrupção de um adulto no momento em que a criança estiver ali no mundo dela, descobrindo, forjando as coisas, né? Fazendo os links, as conexões com as informações e gerando os conceitos, né? Os seus novos conceitos, né? E vamos lá, só repetindo aqui. Só um instantinho. Autoeducação, tá? Pilares, são os pilares, tá, gente? A autoeducação, a educação cósmica. A autoeducação é a criança com autonomia, tendo autonomia para fazer as suas escolhas, para fazer os seus julgamentos, mas sempre com a observação de um adulto, mas sem muita interferência. A educação cósmica, quanto mais estímulos de diversas áreas do conhecimento, mais arranjos mentais a criança vai tendo e mais respostas, ela vai criando as respostas aos estímulos externos, né? O ambiente preparado, que aí sim entra a questão da arquitetura e do urbanismo. Por que urbanismo? Porque nós temos o núcleo da família, recapitulando, tá? Nós temos o núcleo da família, nós temos o núcleo da escola e depois tem a interação com a cidade. Porque o Piaget, ele separou o desenvolvimento infantil em algumas etapas, né? E isso eu posso falar em uma outra live, mas é muito interessante, né? De 0 a 2 anos, de 3 a... Né? São 4 etapas que ele fala. E realmente, em cada uma dessas etapas, a gente utiliza cores e formas diferentes na arquitetura, entendeu? Por exemplo, as cores aplicadas em um quarto de bebê são para trazer calma, para trazer tranquilidade, entendem? Porque é um momento delicado. Quando a criança passa para uma outra fase, a gente já começa a usar cores mais vibrantes, como as cores primárias, vermelho, amarelo, azul, que são as cores primárias, né? E as formas geométricas, então assim, as etapas de desenvolvimento da criança que Jean Piaget separou, a gente também toma como base na construção dos ambientes de crianças. Então, assim, realmente, para mostrar também que a arquitetura ela não é aleatória. Ela dialoga com outras disciplinas, como a psicologia e a pedagogia também, né? E aí, para a gente construir ambientes que realmente favoreçam o indivíduo em qualquer etapa da vida, Então, a arquitetura ela está presente na vida do ser humano, do nascimento até o final da vida, né? A arquitetura está presente na vida do ser humano quando ele compra o seu patrimônio material. Porque a gente já nem fala de saúde, fé, amor, família, nem entra nessa escala. Mas eu digo assim, em termos materiais, o maior patrimônio que o ser humano pode adquirir é o seu abrigo, é o seu lar, é a sua casa, né? E aí a arquitetura acompanha o ser humano durante todo esse período da vida, e a arquitetura está com o ser humano na sua fé, porque a arquitetura também ela é utilizada para a contemplação do sagrado, independente da religião, né? Então, os templos, todas as religiões têm seus templos para que as pessoas possam prestar os seus cultos. Então, realmente é bem legal esse processo da arquitetura com o ser humano. Em todo o decorrer de desenvolvimento do ser humano. Certo. Então, pessoal, não tem imagens aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar algumas aqui. Eu vou tirar o celular, tá? Pra mostrar algumas. Só um instantinho.
Deixa eu ver se vira aqui. Então, pessoal, olha, o ambiente montessoriano, os objetos, os móveis, são na altura da criança, de maneira que ela tenha autonomia para desenvolver as suas tarefas básicas de alimentação, de banho, de vestir. Algumas até lavam as suas loucinhas, né? E esse tipo de atividade que a criança vai executando sozinha, uma mini cozinha, aqui a criança escovando o dente, então tem um móvel que é feito para ela executar essa tarefa, né? Só um instante. Aqui nessa etapa, ó, a cama é bem encostada no chão e tem esses tapetes aqui para evitar que a criança se machuque. Mas assim, é tudo, desde cedinho a criança é educada a se desenvolver, né, sozinha, mas sempre com segurança, tanto que tem essas peças aqui nas laterais que são acolchoadas para evitar que a criança se machuque. Aqui os móveis onde tem as roupas das crianças que elas podem pegar, também tudo ao alcance delas e tudo organizado. Gente, isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque não existe delegação de autoestima. Eu vou já falar disso para vocês. Ó, outro quartinho onde a cama ela é no chão, né? E os brinquedos tudo aqui ao alcance da criança. E geralmente esses móveis, eles são móveis que vão se adaptando, né? Aqui também mais um quartinho onde as caminhas são no chão e aqui tem essa bancada onde elas estudam também, né? Tudo ao alcance. O quadro negro também baixinho perto do chão para que a criança escreva. Então, pessoal, só um instantinho. Então, como eu estava falando, autoestima, ela não é algo delegado, Autoestima, você não pode comprar autoestima, você não pode atribuir. Autoestima é sempre algo que você conquista, e a cada conquista uma quantidade de energia, eu não sei nem se chama assim, ela vai aumentando dentro de você, de confiança, né? Então, autoestima é você pôr em prática, você desenvolver, é enfrentamento, é você peitar o mundo. E é engraçado que às vezes até você não consegue, mas o fato de você ter ido aquilo já lhe gerou confiança. Por isso que não é algo atribuído, você não vai comprar autoestima para o seu filho, entendeu? É algo que ele vai desenvolver. Por isso que vocês acham que essas coisas podem ser bobinhas, mas se a criança está ali desenvolvendo cada pequena atividade, se sentindo bem, se sentindo dona de si desde cedo, isso vai ser algo positivo lá na frente. E pessoas que têm autoestima, pessoas que conquistam, nem sempre a vitória, mas pessoas que vão para cima, elas são pessoas geralmente que não têm dependência emocional. E hoje a gente está vendo que os grandes problemas que nós estamos vendo as pessoas se embrenharem é por conta dessa questão da dependência emocional, né? Digamos,
estarem muito à mercê dos sentidos. À mercê dos sentidos, que é aquilo que eu falei lá na frente, né? Que quando a gente não domina, não sabe como funciona o nosso computador, a gente está aí à mercê dos sentidos, à mercê das ideologias, todas elas. Não há uma sequer que seja positiva, né? No máximo, a gente tenta manejar para que o dano não seja maior, né? Aí a sociedade começa a fazer aqueles acordos engraçados, mas enfim. Então, deixa eu ver se ainda tem algo aqui que eu possa mencionar. Já vai. Oi, Aline. Ah, sim. Sim, ele era biólogo, Jean Piaget, tá, gente? É porque eu fiz o link da arquitetura com o método Montessori da Maria Montessori e também a questão do Jean Piaget, que era um biólogo e que ele foi para a área da educação, né? E ele estava fazendo estudos, né, em animais e moluscos. E os moluscos, eles são seres muito frágeis, né? É bem molinho, só que eles saem, eles se desenvolvem, aí, e eles eles procuram conchas, né? E aí eles se desenvolvem e aquela concha já não dá mais para eles, aí eles saem e procuram outras conchas, até que eles se desenvolvam de novo e tenham que procurar outra concha maior, né? E é isso, então é aquilo que eu falei, que a gente não deve ter medo dos desafios, que os desafios são portais que nos conduzem para outros níveis, né? Então, realmente, quando a gente se expande, a gente já vai procurando outras conchas, né? Então, depois eu posso fazer uma live só com ele, para não misturar tanto. É necessário misturar, porque como a Maria Montessori falou, a educação tem que ser cósmica, então às vezes é necessário a gente dialogar com outras disciplinas. Mas para não ficar muito extenso, deixa eu ver quantos minutos a gente já tem de live. Olha aí, 37. Eu não queria fazer live com mais de 20 minutos, porque depois a pessoa não assiste, tá? Mas aí, eu vou fazendo assim, eu tava fazendo as pausas, porque depois eu transformo a live em pequenos rios. O conteúdo... Instante. O conteúdo é para vocês aqui do Close Friends e para o pessoal das consultorias, mas às vezes eu coloco um pedaço do conteúdo lá pro pessoal do perfil, do feed do perfil, tá? Para que eles saibam com que eu trabalho também, né? E aí as pessoas vão sempre chegando, quanto mais sabem os serviços, né, que a gente faz, tá? Deixa eu ver se eu coloquei mais algum ponto aqui. Deixa eu ver se eu acho a parte aqui. Vamos lá.
Então, pessoal, olha o que tem aqui, ó. Os moluscos são animais fascinantes. Vou começar aqui. Piaget, antes de se dedicar aos estudos de psicologia da aprendizagem, fazia pesquisas sobre os moluscos nos lagos da Suíça. Os moluscos são animais fascinantes, dotados de corpos moles. Seriam petiscos deliciosos para os seres vorazes que habitam as profundezas das águas, e há muito teriam desaparecido se não fossem dotados de uma inteligência extraordinária. Sua inteligência se revela no artifício que inventaram para não se tornarem comida dos gulosos. Constroem conchas duras e lindas que os protegem da fome dos predadores. Parece-me então que Piaget, provocado pelos moluscos, que ele era biólogo e estudava os moluscos, depois foi para a área da aprendizagem, concluiu que o conhecimento é a concha que construímos a fim de sobreviver. O pensamento, mais que um simples processo lógico, desenvolve-se em resposta aos desafios vitais. Sem o desafio da vida, o pensamento fica a dormir. Sem o desafio da vida, o pensamento fica a dormir. Muito lindo isso. O pensamento se desenvolve como ferramenta para construirmos as conchas que a natureza não nos deu. O corpo aprende a viver. É isso que dá sentido ao conhecimento. O que se aprende são ferramentas, possibilidades de poder. O corpo não aprende por aprender, né? Bem interessante isso. Então, pessoal, o Piaget, ele fala que o conhecimento é a concha que nós construímos, né? Sem o desafio da vida, o pensamento fica a dormir. Interessante demais isso, lindo, lindo, lindo. E certo, então, se o pensamento, o conhecimento é a concha, quando esse conhecimento... Quando chegam novos desafios, a gente busca novos conhecimentos, novas conchas, né? É bem interessante. E eu acho a contribuição desses dois, da Maria Montessori e do Piaget, apesar de eu não ter certeza se eles se encontraram, contemporâneos eu sei que eles são, né? Mas a contribuição deles é muito grande porque eu acho que a aprendizagem ela deve possibilitar pessoas verdadeiramente livres. A escravidão, ela se dá em diversos níveis, né? Níveis emocionais, níveis ideológicos, níveis culturais, financeiros, né? Então, quanto mais livre o ser humano puder ser, melhor. Aí, para quem é do contra, diz assim, mas toda criança que fizer estudar com o método Montessori vai ter uma vida maravilhosa. Não, o Piaget está acabando de dizer aqui, sem o desafio da vida, o pensamento fica a dormir. Então, nós estamos sempre sendo testados constantemente diante dos desafios, botar a mente para pensar e para solucionar. E quando são ultrapassados esses desafios, né, nós já somos novas pessoas. E aí é o que eu falei lá do começo, de você possibilitar a criança escovar o seu próprio dente, pegar a sua própria roupa. Quanto mais autonomia a criança tiver, mais autoestima, mais autoconfiança. Então vai sendo e aí nisso se dá a evolução da gente, né? Desses pequenos processos todos os dias, e eles não vão parar. Eu estava vendo outro dia que um dos fundadores do Google, me parece, e o Elon Musk, eles nessas últimas semanas eles perderam bilhões. Então, viver tem ganhos e tem perdas para todo mundo em todas as escalas. Enquanto nós perdemos 1.000, 10.000, eles perdem
quando erram, em bilhões, mas eles não desistem, eles seguem colocando o pensamento para criar soluções, né? Porque, como diz aqui, sem o desafio da vida, o pensamento fica a dormir, né? Então, o conhecimento é a concha que construímos a fim de sobreviver. Então, é isso, pessoal. Para quem é das consultorias, eu vou colocar um PDF mais explicado e com imagens de aplicações mais práticas do método, pessoal das consultorias. O pessoal do Close Friends aqui, eu posso colocar nos stories para vocês as imagens que eu não consegui mostrar aqui hoje, tá? E lá, quando vocês estiverem olhando os stories, qualquer pergunta, tá? É só deixar lá e a gente tenta ir fazendo mais lives, tá bom? O pessoal da consultoria, eu tenho um PDF já e vou apenas atualizar porque eu não tinha colocado esses dados do Piaget, do Jean Piaget, e vou encaminhar para vocês. Pessoal, como eu falo aqui, é só dialogar com vários campos disciplinares. Eu gosto disso, eu acho que enriquece, que vai dando bons insights pra gente, né? E tem sido muito legal essa troca com o pessoal da consultoria e com o pessoal do Close Friends, tá? Vamos lá, vamos encerrar, pessoal. Um grande beijo, obrigado. Eu vou complementar a live depois para vocês, tá? Depois posso fazer uma live só sobre o Jean Piaget e as etapas de desenvolvimento infantil e como a gente vai usando isso na arquitetura também. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Quem estava aqui, quem vai assistir depois, deixa o like, vai ajudar bastante. E um beijo, tá bom? Boa semana, tá bom? Boa semana. Tchau, pessoal. Beijão.